Hoje, a gente vai conversar sobre um instrumento jurídico muito importante aqui no Brasil, que foi criado para lidar com uma questão social super séria, o direito à moradia. Estamos falando da concessão de uso especial para fins de moradia, a famosa CUEM. Para quem estuda direito, entender esse direito real é fundamental para sacar como a lei tenta equilibrar a função social da propriedade pública e a dignidade da pessoa humana. 90 minutos. Pensa só, foi só isso. 90 minutos. O tempo que o edifício Wilton Paes de Almeida, que era um imóvel público ocupado por muitas e muitas famílias lá em São Paulo, levou para pegar fogo e virar um monte de entulho. Uma tragédia que não só chocou todo mundo, mas que também abriu uma discussão jurídica bem complexa. Bom, e qual vai ser o nosso caminho nessa análise? A gente começa com o desastre que deu origem a tudo, depois apresenta a solução que a lei criou, a CON, vamos detalhar as duas modalidades que existem, entender como esse direito funciona na prática, quando ele pode acabar e, no final, fazer uma reflexão sobre a distância que existe entre a lei e a realidade. Então vamos lá. A história do edifício Wilton Paes de Almeida não é só uma notícia triste. Ela é o ponto de partida perfeito para a gente entender por que a COEN sequer existe. Esse prédio já foi um símbolo da arquitetura moderna, sabe? Mas depois virou propriedade da União e foi simplesmente abandonado. Sem ter para onde ir, centenas de pessoas viram ali uma chance de ter um teto. Então o desabamento, na verdade, foi o ponto final de uma longa história de descaso do Estado e de muita vulnerabilidade social. E aqui vem a grande questão jurídica. Se aquelas famílias moravam ali há anos, de forma pacífica e contínua, por que a lei não permitia que elas virassem donas do imóvel por uso capião, um instituto tão clássico do direito civil? A resposta para essa pergunta está num princípio fundamental da nossa Constituição. O ponto central é esse aqui. A Constituição Federal diz com todas as letras que bens públicos são imprescritíveis. Ou seja, não importa quanto tempo passe, ninguém pode se tornar dono de um bem público só por ocupá-lo. Isso cria uma barreira legal que impede a uso capião. Então, se a uso capião não era uma saída, qual seria a solução para garantir o direito à moradia dessa gente? E foi justamente para preencher essa lacuna, para resolver esse beco sem saída jurídico, que o legislador criou a concessão de uso especial para fins de moradia, a CUEM. O nome é comprido, eu sei, mas o objetivo social é muito claro. Na prática, o que é a CUEM? Pensa assim, é um direito real sobre um bem que pertence a outra pessoa, nesse caso, o Estado. O imóvel continua sendo público, mas a pessoa ou a família ganha o direito de usar aquele espaço para morar, com total segurança jurídica. É uma ferramenta que pega uma situação de posse e a transforma num direito protegido por lei, mas sem transferir a propriedade. E esse direito não surgiu do nada, né? Ele foi sendo construído aos poucos. A COEN nasceu lá em 2001, com uma medida provisória. Depois, em 2007, ela foi incluída oficialmente na lista de direitos reais do Código Civil, o que deu uma força e uma estabilidade muito maiores para o Instituto. E, mais recentemente, em 2017, a lei atualizou alguns prazos. A lei é inteligente. Ela prevê duas formas de aplicar a CUM, porque sabe que as ocupações podem ser bem diferentes. Vamos ver como isso funciona. A lei diferencia a situação de uma única família ocupando um terreno que dá para delimitar daquela de uma comunidade inteira, como numa favela ou num prédio ocupado como o Wilton Paes. Na individual, o foco é na área. Já na coletiva, é obrigatório que a população seja de baixa renda e a divisão do espaço é feita por uma fração ideal, já que é impossível dizer onde começa e onde termina o terreno de cada um. Para conseguir a CUN individual, os requisitos são bem parecidos com os da uso capião especial urbana, só que, claro, aplicados a bens públicos. E olha esse detalhe, a posse tem que ser anterior a 22 de dezembro de 2016. É como se a lei tirasse uma foto da situação de ocupação naquela data específica. Já na modalidade coletiva, a lógica é mais ampla. O foco aqui é na comunidade. A lei exige que seja uma população de baixa renda e a conta é a seguinte: a área total do imóvel é dividida pelo número de moradores para garantir que a parte de cada um não passe dos 250 metros quadrados. Ok, a pessoa preenche todos os requisitos. E agora? Como é que esse direito sai do papel e vira realidade? Vamos entender o regime jurídico da CUEM. O caminho começa sempre pela via administrativa. A pessoa tem que ir lá no órgão público que é dono da área e pedir. Só se o governo negar ou ficar em silêncio por 1 ano é que se pode entrar na justiça. E claro, como todo o direito real sobre imóvel, para valer para todo mundo, o registro no cartório é essencial. As características desse direito mostram o quão poderoso ele é.
A concessão é de graça e, o mais importante, é um ato vinculado. O que isso quer dizer? Quer dizer que, se a pessoa preenche os requisitos, o governo tem o dever de conceder o direito. Não é um favor, é uma obrigação. E mais, esse direito pode ser passado para herdeiros e até ser usado como garantia no empréstimo. Mas, atenção, esse direito não é absoluto. A lei também deixa bem claro em que situações a concessão pode ser cancelada. Vamos ver quais são? As regras para extinção são bem lógicas. A primeira protege o objetivo principal do instituto. O imóvel tem que ser usado para moradia. Se a pessoa montar um comércio ali, por exemplo, ela perde o direito. A segunda regra garante que o benefício vá para quem realmente não tem outra casa. E tudo isso nos traz de volta ao ponto de partida. A gente tem um instrumento legal, muito bem pensado, mas a realidade ainda impõe desafios gigantescos. Essa frase resume tudo, né? A tragédia do Wilton Paes de Almeida talvez pudesse ter sido evitada. A lei já existia, mas faltou o poder público agir, aplicar a lei, regularizar aquela ocupação e dar condições dignas e seguras para aquelas famílias. A verdade é que a eficácia da CEUEM depende totalmente da vontade política de implementá-la. E a gente termina com essa provocação. A existência da lei é o primeiro passo, mas está longe de ser o último. O grande desafio é transformar o direito que está no papel em um direito efetivo na vida das pessoas. Como a gente pode garantir que a administração pública cumpra seu dever e use os mecanismos que já existem? É uma reflexão que vai muito além da faculdade de Direito e toca no coração da justiça social no Brasil.